Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de Planejamento e Controle da Produção 2, onde na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do ERP, falar um pouquinho sobre conceitos, o que seria esse sistema ERP. Ok? Preparados? Vamos lá? ERP, Enterprise Resources Planning, né? O que seria esse ERP? Na realidade, o que aconteceu ao longo da história é o seguinte, conforme a gente começou lá na aula de PCP 2, a primeira aula falando, os produtos que a gente fabrica se tornaram muito complexos. E isso fez com que surgisse para nós a necessidade de desenvolver sistema que nos desse apoio e nos auxiliasse a tomar decisões na hora de fabricar os produtos. Então surgiu, que a gente já falou, o MRP, depois surgiu o MRP2, mas até então esses softwares eram muito voltados, esses sistemas eram muito voltados simplesmente ao chão de fábrica, ao processo de fabricação. E aí que surge o que a gente está chamando de ERP, sistemas que são integrados, que buscam o gerenciamento total da fábrica, de todas as áreas, e não mais só o planejamento da produção, mas também tentar olhar para o RH, tentar olhar para o lado financeiro, para o lado contábil da empresa. Então é aí que surgem os nossos sistemas ERP. O Correia nos traz uma definição que é a seguinte: um ERP tem a pretensão de suportar todas as necessidades de informação para a tomada de decisão gerencial de um empreendimento como um todo. Então vejam que a gente saiu da dimensão de planejamento e controle de produção para uma decisão gerencial envolvendo agora a empresa como um todo, ok? Alguns módulos que a gente tem disponíveis em um sistema ERP são os seguintes: módulos relacionados à operação e supply chain, ou seja, módulos que nos ajudam a fazer o controle das operações e a questão do supply chain. Alguns desses módulos são previsões e análise de vendas. Se vocês recordam lá de PCP1, a gente falou bastante sobre a questão de previsão de demanda. Então, os sistemas ERP vão nos auxiliar a fazer a previsão. Aí o questionamento seu é o seguinte, né? Então por que eu precisei aprender a fazer previsão de demanda se tem sistemas que fazem a previsão? Porque é importante a gente ter o conhecimento da previsão de demanda para saber quais informações inserir no sistema para que ele possa fazer o cálculo de forma correta para a gente. Não é simplesmente, né, pôr o máximo de informações e de dados que eu tenho no sistema e ele vai calcular a previsão de demanda. Na realidade, eu preciso sempre fazer uma análise dos dados, como a gente já discutiu bastante em PCP1, para depois o sistema calcular para a gente a previsão de demanda. Outra coisa que esses sistemas vão controlar são as listas de materiais do seu produto. Toda a estrutura do produto, toda aquela questão da árvore do produto, o sistema vai contemplar e vai controlar. E aí entre os módulos que a gente já falou bastante sobre ele, os módulos de programação mestre de produção, o nosso MPS, o planejamento de materiais, o nosso MRP, o planejamento da capacidade de produção, o nosso CRP. Então, todos aqueles módulos que a gente está falando, né, de MRP, MRP2, o cálculo das necessidades de materiais, planejamento dos recursos humanos, todos esses módulos estão dentro do nosso sistema ERP. Na realidade, então, é uma evolução. A gente está evoluindo MRP, MRP2 e agora o nosso ERP. Além disso, ele vai controlar, né, a questão de compras, o controle do nosso chão de fábrica, o controle dos estoques, né, a engenharia, a distribuição física. Então vejo que dentro desse módulo de operações e supply chain existe uma série de controle, uma série de sistemas para controlar todas essas nossas funções. Gerenciamento de transporte, gerenciamento de projetos e demais módulos ou demais sistemas que vão auxiliar a gente a controlar todas essas funções, ok? Módulos relacionados à gestão financeira. Quais módulos são? São módulos relacionados à contabilidade geral da empresa, módulos relacionados a custos,
módulos que vão nos ajudar a controlar contas a pagar e contas a receber, módulos do sistema que vão nos ajudar com faturamento, recebimento fiscal, gestão de caixa, gestão de ativos. Então, vejo que existe uma sequência, né, um conjunto, na realidade, de módulos que a gente não tinha anteriormente dos nossos sistemas, né, MRP, porque eles estavam muito focados exatamente ou somente no controle da nossa produção. Temos módulos relacionados à gestão dos recursos humanos, ou seja, módulos relacionados ao nosso RH, como controle do nosso pessoal, né, e folha de pagamento. Ou seja, né, controle pessoal, nos ajudar toda a parte de treinamento, contratação de funcionário, desenvolvimento de funcionários. Então, os módulos vão nos ajudar a realizar essas atividades, ok? Então, uma figura geral aqui do Correia nos ajuda a entender esse universo do ERP. Ou seja, né, o surgimento lá inicial do nosso MRP1 ou do nosso MRP, cálculo da necessidade de materiais. Depois surge o nosso MRP2, que vai ter lá o nosso MPS, o MRP, o controle do chão de fábrica, o cálculo da necessidade de capacidade. E depois, na esfera mais global, o nosso ERP, contemplando todos esses módulos: previsão, faturamento, gestão de ativos, manutenção, recebimento fiscal. Então, agora um sistema bastante complexo, um sistema bastante abrangente que envolve a fábrica como um todo e vai ajudar, seja todos os gestores a conseguir tomar decisão embasados em informações mais complexas para a nossa fábrica, ok? Alguns desafios para implantar um sistema ERP. Uma vez que é um sistema que envolve a fábrica como um todo, existem desafios para que a gente consiga implantar um sistema como esse. Vamos dar uma olhada quais são esses desafios? Implantar um ERP gera grandes impactos na organização. É necessário que esta realize um replanejamento dos seus processos, buscando eliminar fluxos de informações mal definidos, ou seja, toda vez que uma empresa toma a decisão de implantar um sistema ERP, toda vez que ela toma essa decisão de implantar esses softwares de gestão, ela precisa repensar o seu sistema, os seus fluxos de processos. Por quê? Para que o seu sistema implantado, ele não tenha ou ele não mantenha os problemas atuais. Então, é preciso a gente fazer, né, uma análise e eliminar esses fluxos de informações que estão mal definidos, né? O sistema vai ter que ter, a gente vai ter que ter muito claro para quais são as etapas de cada processo para que o sistema possa ser implantado, ok? Uma outra desafio é manter as informações atualizadas no sistema, né? Um sistema desse de gerenciamento da fábrica exige que os dados sejam inseridos constantemente no sistema. Para quê? Para que ele possa estar sendo constantemente atualizado e as informações que ele gera, elas possam ser confiáveis em termos desse tempo de controle dos nossos dados, ok? Quais as vantagens de ter um sistema ERP? Né? Quais as vantagens de ter um sistema ERP? Né? Ou qual, né, a necessidade de ter um sistema desse? Né? Peguei aqui para a gente um artigo, né, da revista Exame, né? Ela põe o seguinte: 5 vantagens de se usar um sistema ERP na sua empresa. Então, a revista Exame, ela tem uma reportagem que ela mostra para a gente 5, né? Ela identifica, na realidade, 5 vantagens de a gente ter um sistema desse na nossa empresa. Primeira vantagem é a redução de erros e fraudes, ou seja, o sistema permite uma análise completa de todos os processos da empresa, né? Ou seja, né, eu consigo verificar todos os processos da minha empresa. Desse modo, decisões acerca de compras de material e manutenção dos estoques, por exemplo, podem ser tomados com base nos dados da empresa, evitando compras mal planejadas e desperdício de dinheiro. Ou seja,
como o sistema enxerga a empresa como um todo, agora as minhas decisões são embasadas olhando o sistema como um todo e não somente uma pequena parte da empresa. Isso me ajuda a eliminar possibilidades de erros. Gestão completa e padronizada. Através desse software, os gestores das empresas conseguem integrar os dados de todos os departamentos, permitindo que seja feita uma análise ampla e consolidada dos resultados obtidos. Ou seja, né, eu consigo agora ter uma gestão completa e padronizada. Volta sempre na questão de conseguir ter a informação completa, né, ou todos os dados da empresa para que eu consiga tomar as minhas decisões. Moderniza os processos com os sistemas ERP online. Os processos empresariais são automatizados, dando fim aos arcaicos e lentos processos manuais e ao uso de papéis e documentos por escrito. Ou seja, se eu tenho um sistema informatizado, né, eu consigo, né, fazer com que o processo seja muito mais rápido e muito mais ágil para que a gente consiga gerenciar nossa empresa, nossa companhia. Possibilita um controle maior sobre o ciclo de produção. As ferramentas presentes no sistema auxiliam no planejamento da empresa e de seu ciclo produtivo. Através de uma administração minuciosa de cada etapa do processo de produção e de um serviço, as empresas podem conseguir resultados mais satisfatórios e melhorar a qualidade do produto que oferece, né? Então, de novo, possibilita para a gente um controle maior sobre o ciclo de produção, né? Como tudo está integrado, todas as informações estão integradas, eu consigo controlar o ciclo de produção ou todas as etapas produtivas de uma maneira mais eficiente, o meu processo de fabricação. E reduz o tempo de resposta dos fornecedores, ou seja, com a adoção de um sistema moderno digital, as empresas se tornam aptas a repassarem suas demandas aos fornecedores de forma mais rápida, tornando esse procedimento mais eficiente, consequentemente reduzindo o tempo de espera e tornando o serviço oferecido ao cliente mais veloz. Ou seja, né, a informação, na realidade, né, os sistemas de ERP, os sistemas de informação nos ajudaram a fazer com que a informação chegue mais rápido, né? Eu começo a contactar de uma forma muito mais eficiente, rápida, ágil, os meus fornecedores e conseguir trocar informação com eles de forma muito mais eficiente. Isso faz com que todo o meu sistema produtivo consiga ser mais eficiente, ok? Existem diversas empresas que fornecem esse sistema. Esses são alguns dos exemplos, né, talvez as maiores empresas que fornecem sistemas ERP, como a SAP, a TOTUS, né, a Oracle, são algumas dessas empresas, mas existem, pessoal, diversas empresas que fornecem esses tipos de sistemas ERP, ok? Isso aqui são apenas alguns dos exemplos. Ciclo de vida de sistemas ERP, né? A gente tem o seguinte ciclo de vida. Eu preciso, primeiro, decisão e seleção. A primeira coisa eu preciso fazer, né, quando eu quero implantar um sistema ERP, é tomar a decisão de qual sistema eu vou utilizar. É aquilo que a gente falou. Existem diversas empresas que fornecem sistema ERP, cada um deles tem suas particularidades. Então eu preciso, na realidade, tomar essa decisão. Qual que é o sistema que eu vou adotar? Ou seja, né, qual que é o pacote que eu vou adotar? Uma coisa importante, lembra que esses sistemas são modulares, né? Eu não preciso comprar um pacote inteiro, uma solução completa com todos os módulos. Vai depender de empresa para empresa. Então eu preciso tomar essas decisões. Quais são os módulos que eu vou comprar? Quais são os pacotes que eu posso adquirir? Uma vez feito isso, eu passo para o processo de implementação dos sistemas, né? Então eu vou agora ter que levantar quais são os fluxos de processos da minha empresa e começar a implementar o sistema na minha empresa. Uma vez que eu consiga fazer a implementação, eu passo para a fase de estabilização. O que seria essa fase de estabilização? Toda vez que eu vou implantar um módulo, existe toda vez que eu vou implantar um sistema, eu preciso de uma adaptação das pessoas, eu preciso de um tempo para estabilizar o sistema, né? Então eu vou
colocar o sistema para funcionar, eu vou começar a usar o sistema, ele vai precisar sofrer algumas adaptações, né, conforme eu for utilizando, que é essa etapa que eu vou estabilizar. E por última etapa é a etapa final, que é a etapa de utilização do sistema, que é a etapa onde a gente vai efetivamente, né, o sistema já está consolidado, as pessoas já estão adaptadas a usar aquele sistema, ele passou a fazer parte da rotina diária da empresa, ok? Então a gente passa para essas 3 fases: implementação, estabilização e a fase de utilização do nosso sistema. Ok, pessoal? Dúvidas em relação a isso? Acredito que não. Nos vemos na próxima aula e obrigado.